Estamos aqui com a estudante de mestrado de Filosofia da UFOP, Yasmin, para falar um pouco sobre o 16º Encontro Nacional de Pesquisa em Filosofia e o seu tema que vai ser Crises da Filosofia. Bom, a filosofia ela se constitui por crises, né? A gente está falando de um movimento no qual um pensamento se coloca em relação ao outro por rupturas, desdobramentos, crises, continuações. E esse movimento do pensamento constitui exatamente o que a gente chama de cânone filosófico. E é muito interessante porque cânone deriva do grego canon, que significa literalmente régua, medida, mas também limite, linha reta. Então, quer dizer, a gente está falando de um instrumento de demarcação que delimita o que é e o que não é considerado filosofia. E hoje a gente está num momento de crise justamente de rever esse cânone filosófico, que por muito tempo o critério de definição ele se constituiu por preconceitos de época e não exatamente a importância filosófica de uma obra ou de um tema ou de um autor e uma autora. E nesse sentido, a gente pode criticar esse cânone para resgatar mulheres filósofas que desapareceram dessa história da filosofia, assim como também temas filosóficos que falam sobre mulheres e sobre questões de gênero. E nesse sentido, hoje é impossível a gente pensar em Platão, Aristóteles, Kant, Nietzsche, Rousseau, sem que essas passagens sobre a questão das mulheres elas apareçam para os nossos olhares, né? E elas não nos incomodem. Então, quer dizer, no fundo, recuperar essas mulheres que fizeram filosofia, recuperar esses textos, é fazer filosofia, porque essas mulheres sempre estiveram lá, esses filósofos sempre estiveram lá, e esses textos também sempre estiveram lá. Então, acho que esse é um momento muito importante no qual a filosofia se coloca muito reflexiva de si mesmo, de rever o seu cânone, de rever os seus métodos, de rever a sua posição no mundo e rever esses critérios que por vezes foram colocados como preconceitos.